Olá, estamos começando o nosso episódio piloto do podcast que vai revolucionar a internet aqui, porque nós vamos falar sobre as ideias do mundo jurídico, sobre soluções práticas para a sua vida no dia a dia jurídico. E esse podcast tem o nome Vivendo Direito. Então, a partir de agora, você vai poder compartilhar com a gente, interagir conosco sobre as causas que chegam lá no escritório, sobre as demandas que incomodam as pessoas. E a gente vai tentar tem o juridiquês, né? Mas a gente vai tentar aqui de uma maneira mais simples, de uma maneira mais dialogada, trazer para vocês informações importantes. Eu estou aqui com a doutora Cláudia Miriam, minha sócia, e a gente vai começar nesse episódio piloto falando um pouco sobre a nossa trajetória, sobre quanto tempo tem o nosso escritório. Então, se apresenta aí para o pessoal, Cláudia, e vamos começar esse podcast, porque certamente vai vir muita coisa boa a partir de agora. Olá, ouvintes. Estamos aqui com a propositura de que a gente precisa realmente trazer para a sociedade, trazer para as pessoas que navegam nesse mundo da internet a possibilidade da gente trocar ideias, né? Porque, na verdade, não só são os advogados que vivem o direito, mas as pessoas no dia a dia vivem direito. Né? Então, o quão é importante um advogado na vida de cada pessoa. E aí, no decorrer desse podcast, a gente vai tentar trazer para vocês qual é nosso real propósito, né? Dividir conhecimento, interagir conhecimento e receber conhecimento. Muito bem, então vamos começar agora falando um pouco sobre a trajetória. Com respeito ao tempo de profissão, eu que cheguei depois no escritório, né? Eu tenho que passar a bola para você, para que você possa também interagir com as pessoas que estão nos assistindo sobre como tudo começou, porque parece-nos que há uma ideia de que há um mundo de flores, que é tudo muito bonito, né? As pessoas assistem séries sobre advogados e acham que é aquele mundo perfeito e um mundo muito rico, mas na verdade tem muitas dificuldades e tem uma história a ser contada. Então, como é que o escritório Vasconcelos de Nascimento, portanto, chegou primeiro com você, né, há muitos anos atrás, e depois eu vou também falar um pouquinho sobre a minha chegada aí no mundo jurídico, que coincide com a chegada no escritório. Que bom você tocar nesse assunto, porque, como você diz, não é um mundo de flores, não é um suíte da série da internet, né? A nossa trajetória vem há 34 anos, quando eu termino a minha formação, e aí eu não poderia deixar de registrar duas personalidades que foram muito importantes para que eu decidisse enveredar pelo caminho da advocacia. Um foi o meu primeiro patrão, né? Era um homem simples, um homem de pouca cultura, de pouco estudo, mas era um homem de uma capacidade futurística, né? Era um visionário. E aí eu lembro que eu já estava há 3 anos, e aí quando eu terminei a faculdade, em dezembro, em fevereiro, ele chegou para mim e disse: Cláudia, traga sua carteira para eu dar baixa. E aí aquele susto, né? Qual empregado que quer ficar desempregado? Né? É um trocadilho, né? O empregado desempregado. E aí eu bateu aquela tristeza na hora, e ele disse: nunca mais eu quero lhe ver em em um atendimento que não seja o seu escritório. Mas você fazia o que lá? Porque você fala assim do É, empregado, do na, ver- empregador, né? Mas com o que Na você verdade, era um trabalhava? armazém de estivas, e eu trabalhava atendendo o público, vendendo e tirando nota, né? Isso nos idos de 80. Né? Eu terminei em 87, então em 88. Né? Aí ele chega para mim e diz: nunca mais quero lhe ver atendendo, não quero lhe ver numa loja. Você se formou para exercer. E aí foi um choque. Né? E aí eu não tinha outra alternativa. Tinha até outra alternativa, e procurar outro emprego. Mas diz, numa passagem no livro magnífico do professor José Hermógenes de Andrade, ele diz que a chuva, é mais ou menos assim, né? Um pico da chuva que vai caindo, diz assim, pensativa: não ficarei triste em cair do céu, porque sei que vou fertilizar a terra. Pensei nesse momento, vou abraçar. E aí conheci outra pessoa que tinha um convívio com ele na faculdade, mas saudosa memória, Clóvis Mendes, que foi meu sócio durante 10 anos, depois foi juiz e
foi ceifada a sua vida de uma forma precoce. E aí, encontrei ele na rua, já na iminência de sair do emprego, e disse, Cló, você está precisando de alguém no escritório? Eu quero aprender. Naquela época, nós não tínhamos estágio, nós não tínhamos essas oportunidades que hoje os jovens estudantes têm. Né? Nunca estagiei. E aí ele disse, vai lá para o escritório. E aí fui para o escritório dele. Em 88, cheguei no escritório de Clóvis, e aí ele se lançava na primeira vereância. E aí assessorei a campanha dele, e ele se elegeu, trabalhei diretamente com ele e fiquei na Câmara. Passaram 4 anos, ele se candidata novamente, e aí eu coordenei a campanha dele. Ele foi o segundo mais votado. E no segundo ano da segunda vereância, ele passa para o concurso de juiz. E aí me entrega o escritório. Primeiro, só um parênteses, eu entrei sem receber nada, passei a receber 20% do escritório recebia, depois fiquei como sócia do escritório e depois herdei o escritório. Então, eu prezo muito por essa memória, né? Por essa memória. Por isso que eu digo, são 2 pessoas muito importantes na minha vida. Um que me oportunizou realmente tomar uma decisão, que até então, eu com 22 anos, eu terminei a faculdade com 22 anos, vem a imaturidade, vem o medo, a insegurança. E outra pessoa que me coloca dentro do escritório, me abraça, me ensina, compartilha comigo e gera eu digo assim, gera imensas oportunidades. Então, isso, assim, é um dos momentos. Agora, tem uma passagem da minha vida profissional que é muito interessante. Quando eu saio da faculdade em 87, em 88 eu passo num concurso público no TJPE de Pernambuco. E aí eu estava no escritório. E pesei, ponderei, avaliei e teria a oportunidade, né? Naquele momento era uma porta que se abria para um emprego efetivo, um emprego bom, era um cargo bom. Qual era o cargo? Oficial da Justiça, eu tirei em segundo lugar. A primeira mulher em Caruaru a passar no concurso de oficial de Justiça, em 88. Mas eu já era apaixonada pela advocacia. E aí eu abdiquei, disse que não aceitaria, né, por mais insistência. Inclusive, o próprio presidente do tribunal, na época, Dr. Carlos, queria me levar para Recife, mas aí eu pesei o que é que eu posso fazer de útil, né, para a sociedade. Porque eu digo, advogar não é uma mão de via dupla. Ela não só é bom para quem advoga, ou para quem recebe o trabalho do advogado. Ele é bom para o próprio advogado. Porque é uma troca de energia, uma troca de conhecimento. E você, muitas vezes, não sabe o quanto você foi partícipe da vida de alguém, da estrutura de uma família. Como você foi importante para aquela pessoa, para aquela família. Então, não é só o resultado do seu processo, não é só o resultado como profissional, mas o resultado como pessoa humana. E, ao longo do tempo, eu vim me dedicando à advocacia, já passei por assistências judiciárias, já passei por advocacia pública. Hoje, estou no nosso escritório, inclusive, assim, eu digo que, ao longo desses anos, a advocacia ela vem trilhando um caminho como toda outra profissão. Ela vem superando os obstáculos que vêm na frente. Eu digo isso com muita propriedade porque, quando eu comecei a advogar com a máquina de escrever. Uma máquina de escrever, 3 vias de papel. No final do dia, estava assim de lado do birô, todos os papéis rasgados, de erro, aí a gente tirava da máquina. E aí, hoje, com 58 anos, tenho que lidar com audiência virtual pelo telefone. Então, essa trajetória, essa evolução que vem ao longo do tempo, em todas as profissões, não só quem lida com marketing, não só quem liga com TI, mas
todas as profissões hoje, elas pedem que você se inove, que você procure melhorar. Então, isso foi com que fizesse que eu fosse obrigada a ir me adaptando e evoluindo. Mas eu não posso deixar de registrar também que quando você, e não é rasgando seda, quando você veio para o escritório, Wesley, a gente somou. Somou a minha experiência com a sua vitalidade, com a sua jovialidade. Você já nasceu na era da informática, então isso faz com que a gente se projete. E nós temos também hoje no escritório colegas que nos dão suporte, né, nossos estagiários, que a gente brinca e diz que é nosso TI, porque são meninos novos de 21, 22 anos que nasceram com o computador, nasceram com o celular. Então, são pessoas que unimos força no escritório, né, e conseguimos amenizar eu não digo sofrimento, mas amenizar as angústias de nossos clientes, né? Porque, independente da demanda, existe instalada uma angústia. A demanda pode ser civil, criminal, trabalhista, mas isso gera uma angústia em cada pessoa. Né? Todas as vezes que algo fere a gente, seja de ordem familiar, patrimonial, ela causa uma angústia. E aí, dentro desse contexto, quando a gente diz vivendo o direito, é porque a gente não só operador do direito vive o direito, não só advogado vive o direito, não só o juiz vive o direito. Né? Eu já advoguei para juiz, já fui advogada de juiz, que procurava solução para o seu dissabor. E recentemente, poucos sabem, mas recentemente eu me submeti a uma cirurgia cardíaca. Coloquei o marca-passo. E precisei de uma demanda judicial para que isso fosse cumprido através de uma liminar contra um plano de saúde, a qual eu sou vinculada, eu sou usuária. Então, é isso que a gente quer, ao longo desse podcast, mostrar. Né? Mostrar às pessoas que todos vivem o direito, seja na sua aplicação, como nós advogados, mas também nas necessidades que são impostas no dia a dia. Né? Para que a gente procure um profissional, a gente procura um médico quando está doente. E a gente precisa, eu queria ver com você, que você explanasse, né, em seu tempo, sobre a advocacia preventiva. Porque a advocacia preventiva, ela não é usada, ela não é explorada. E é aquela que dá um resultado mais efetivo. Né? Ela faz com que você não precise necessariamente, ao final, buscar uma solução, um litígio. Se você ela ameniza um resultado que não seja profícuo. É interessantíssimo a gente estar falando sobre isso. Eu acho que esse episódio piloto do Vivendo Direito, ele é importantíssimo para vários segmentos. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, você pode estar pensando, mas qual é a ideia de estar ouvindo a história deles? Por vários motivos. Primeiro, para que você entenda que um escritório de advocacia é uma empresa, né? E o Vasconcelos Nascimento está no mercado há 35 anos. Então, uma empresa que dura 35 anos, com trancos e barrancos, se Cláudia, eu que estou mais próximo, lidando com ela todos os dias, desde 2008, quando fui recepcionado como estagiário no escritório, né? Conheço os altos e baixos do escritório, mas o que é interessante é saber que estamos aqui. Estamos aqui gravando um podcast, estamos aqui daqui a pouco trazendo convidados, que essa é a ideia do Vivendo Direito, né? Fazer com que essa interação ela ultrapasse nosso entendimento, a nossa experiência e vá também para os nossos parceiros. Mas é a realidade de todos, né? Chega a alcançar a realidade de todos. Exatamente. Os nossos parceiros médicos, os nossos parceiros, os outros advogados que são parceiros do escritório, que é um escritório de multi-especialidades. Então, assim, a ideia aqui é a gente poder ter essa interação e falar da felicidade, né, de ser recepcionado desde 2008 no escritório que hoje tem 35 anos. Cláudia, que vive nos fóruns, né, tem até histórias engraçadas, né,
manda intimar a doutora Cláudia, um juiz, certa vez, coloca num despacho formal que está nos corredores do fórum. Que vive nos corredores do que fórum. vive nos corredores do fórum, dada a sua militância na advocacia, né? Porque hoje a gente tem que fazer, na verdade, um recorte, né, dos advogados militantes e não militantes, porque, infelizmente, não sei se o mercado ou a forma como se enxerga a advocacia, muitos advogados apenas têm um título, né? Eles não militam, eles não trabalham na área. E a gente pode perceber que essa é a nossa essência, né? De estar, mesmo no ambiente virtual, como você falou, Cláudia, mas a gente tem que estar diligenciando, a gente tem que estar buscando o juiz para despachar. Então, eu chego nesse contexto em 2008, num escritório extremamente tradicional, conservador, né? E aí tento trazer essa vivência mais moderna, né? De perceber que há uma grande cartela de clientes, né? Então, se tem uma grande cartela de clientes, tem aquela confiança, porque eu acho que a palavra que define o relacionamento advogado-cliente é a confiança. Essa fidúcia que há, essa confiança que há nessa relação só pode justificar esses 35 anos de escritório num sistema de rotatividade em que os clientes, ou eles que encaminham outros clientes, né, ou eles mesmos voltam com outras demandas para poder ser E reparado ou vale para ser registrar, né? aconselhado. Sem um hiato. Até porque eu tive 2 filhos, na minha gravidez eu trabalhava, não tive licença maternidade. Então, as atividades do escritório foram da época que começou até agora. Ela não parou, ela não teve nenhum hiato, ela não teve nenhumas férias. Isso é interessante falar até do ponto de vista de sensibilidade para a profissão da advocacia, porque você perceba, as advogadas nesse país, profissionais liberais como são, né, muitas vezes como você, né, você sempre diz que até o 9º Ao mês nono mês de trabalhei. gravidez você trabalhou, você Na delegacia, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Os meninos quase nascem em cárcere privado. Quase. quase já ficam lá detidos na delegacia. Mas por quê? Né? Porque isso é a vida de um profissional liberal. A gente precisa formar renda a partir do nosso trabalho individual. E em sendo assim, nós precisamos estar o tempo todo E, na verdade, trabalhando, eu digo mais, militando. Wesley, não é só a questão da questão da renda pessoal, né, na renda do escritório, mas também de socorrer o cliente naquele momento. Porque há situações que são imediatas, principalmente a gente que milita na área criminal. Então, não tem dia nem hora. E há momentos que não se pode esperar. Exato. Então, se é um compromisso firmado, é um compromisso executado. Muito bem. Então, quando eu chego em 2008 no escritório, eu chego estudante de direito, cheio de sonhos, cheio de projetos, mas com muitos temores, porque percebam, eu venho de uma família que não é da área jurídica e há quem diga que só dá certo na área do direito quem tiver mãe ou pai advogado, quem tiver tio juiz, né? E eu, em absoluto, eu não tinha pessoas na minha casa que sequer tinham concluído o ensino superior, né? Eu acho que eu fui um dos primeiros da minha casa, numa vanguarda, para ingressar no ensino superior, que é o mal desse país e que vem a cada ano melhorando, mas que é o mal desse país. Pessoas têm dificuldade de acessar o ensino superior. Mas eu chego lá no escritório, o escritório, como já tinha dito, consolidado pela experiência da doutora Cláudia, mas que precisava realmente ter uma visão, vamos pensar assim, virar a página, né? Viver um novo tempo. E aí, quando a gente chega, eu acho que a gente consegue já empreender desde estagiário. Cláudia já me dá muita autonomia desde essa época, não é? E aí tem até uma uma história bem engraçada, que Cláudia me acalmou. Minha primeira petição inicial, que ela corrige, o juiz manda emendar a petição inicial. E, na verdade, uma emenda para juntar um documento, acho que foi uma coisa desse tipo, né? E eu chego para ela desesperado quando vejo no sistema aquele despacho, pensando, o mundo acabou. Ela tem que me dizer, calma, isso pode acontecer, né? Isso é do caminho, isso é do percurso, né? Você esqueceu de juntar um documento e isso pode acontecer, dada a sua imaturidade. E aí, quando vai evoluindo e a gente vai conseguindo aprender, né? Na prática da vivência do dia a dia, porque o escritório, até hoje, né, Cláudia? A gente não para, é uma coisa de louco, né? Assim, então, desde quando eu cheguei como estagiário, eu já cheguei um estagiário sem agenda,
porque era para acompanhar a audiência, era enquanto não estava tendo audiência, fazer diligência no fórum, quando não está fazendo diligência, atendendo o cliente, porque eu tinha essa autonomia, obviamente, sob a tutela e a supervisão dela, eu já atendia alguns clientes naquele momento, e aquele menino que era um grande sonhador começa agora a se profissionalizar, porque, na verdade, foi isso que o escritório trouxe para mim, né? Essa noção, essa inteireza da vida prática. E a gente começa a fazer tudo buscando muita excelência, não que antes não fosse, né? Obviamente, o escritório que já estava consolidado no mercado há tanto tempo. Mas quando a gente chega, a gente vem buscando ainda mais essa excelência. É muito ruim buscar essa excelência por um lado, tá, gente? Eu e Cláudia, às vezes, nos ligamos de madrugada, porque a gente pensa que perdeu um prazo. Então, o preciosismo é tão grande que, às vezes, aí quando eu digo para ela, tenha calma, mulher, o prazo é amanhã, ou você anotou errado. Ela diz, ai, meu Deus do céu, meu sangue todo foi para as pernas, mas acontece. Então, né, o vivendo direito não é para falar da verdade, né? Não é para falar do que existe, então é isso. Então, a gente vive nesse momento de estresse, não à toa. Doutora Cláudia tem um marca-passo agora, né? E talvez a gente vai atribuir muito disso ao vivendo direito. Então, viveu tão direito que teve que colocar um marca-passo. Pois bem, a gente chega agora nesse momento do escritório, a gente vai apresentar para vocês uma nova marca, uma marca repaginada, porque a gente quer viver novos sonhos. Sem Eu dúvida. acho que é basicamente isso. A se amoldar ao que esse mundo moderno, né? Esse mundo moderno exige Exato. do profissional. Exatamente. O que faz essa de viver novos sonhos? É entregar ainda mais excelência para os nossos clientes. É entregar ainda mais eficiência. Estamos implantando, em fase de implementação, de um sistema de informação para o escritório, estamos capacitando os nossos colaboradores, estamos melhorando um grande gargalo do escritório, que é a comunicação, porque você percebe um escritório que tem muitos clientes. A gente tem uma série de dificuldades na comunicação com o cliente. Mas a gente não pode ficar dizendo assim, por exemplo, eu demoro a atender o cliente e está tudo bem. Não, a gente decidiu não normalizar isso, né, Cláudia? Inclusive, é bom informar que hoje a gente já tem uma linha direta, exclusiva, fora os nossos telefones pessoais, nós temos uma linha exclusiva só para o cliente. Exatamente. O feedback é praticamente imediato. Imediato. A gente pensou muito nisso até que executasse essa atividade, porque a gente usava a vida toda nossos telefones pessoais. E aí, outras atribuições E, por exemplo, vamos lá, Cláudio, um exemplo clássico. Eu estou em audiência e o cliente, naquele momento, precisa de uma resposta. Infelizmente, naquele momento, em audiência, por respeito até o outro cliente que está sendo acompanhado na audiência, eu não posso estar digitando, eu não posso atender. E isso acaba fragilizando a comunicação. Então, a gente pensou num protocolo de comunicação que tivesse uma parte automatizada, mas também um atendimento humano, que possa atender com melhor qualidade o nosso cliente. Então, e todos os colegas estão aptos, inclusive nossos colaboradores estão aptos a atender a esse cliente, a dar a resposta, inclusive com consulta imediata ao sistema. Exatamente. E já um sistema implementado para que, quando haja de fato uma movimentação processual, nós imediatamente tenhamos de forma automatizada esse encaminhamento da movimentação processual para o cliente, para que não fique aquela pergunta que a gente tem que ter. Eu vou repetir, vou ser bem repetitivo aqui. Se vivendo direito é para ser noções práticas de tudo que a gente vive, vocês não imaginam como é complexo para o advogado receber como é viver o direito do advogado, recebendo a mensagem do cliente, como está o processo. E o mais interessante, só abrindo parênteses, quando o cliente nos constitui, né, ele nos dá a honra de patrocinar a causa dele, na cabeça dele, como um filme, até a gente vê isso, porque agora que eu precisei de um advogado, a gente vê isso, espera que o advogado, porque a gente solta a bomba na mão dele e ele que acha a solução. E aí que o advogado só está lá no escritório, peticionando e recebendo o cliente. E, na verdade, muitas vezes ele está no fórum. Muitas vezes não. Todas as vezes que não se está no escritório em horário de expediente, se está no fórum. Falando com o juiz, falando com o servidor, pedindo vista, pedindo para despachar, falando com o oficial de justiça para que ele vá intimar. Então, nós estamos todo horário comercial. Ele está comprometido com o cliente. E nem pense, você pode estar pensando aí, então o processo hoje é eletrônico. Se o processo hoje é eletrônico, então isso que eles estão falando já passou. Não, tá?
Porque o processo eletrônico ele tem os seus entraves, as suas barreiras, que precisam ser quebradas com diálogo, com, por exemplo, diretoria civil, né? Nós temos muitos processos cíveis também lá no escritório e temos que estar dialogando com a diretoria civil para se colocar na planilha, para agilizar o processo. Só para que você entenda que também não é tão fácil. O processo deveria ter a sua marcha de forma automática ou Como diz os livros, né? procedimental, como diz os livros, mas na verdade, Não funciona desse jeito. não funciona desse jeito. Nós temos que estar indo ao fórum, nós temos que estar ligando, muitas vezes enviando um e-mail, usando os aplicativos. E aí, se eu estou tratando lá no escritório consolidado há 35 anos e com tantas demandas, eu tenho demandas na Justiça Federal, na Justiça Estadual, eu tenho demandas em Caruaru e em toda a região. Administrativas. Das demandas administrativas, né? A gente vai chamar qualquer dia desse também aqui para falar um pouco do serviço extrajudicial e a atuação do advogado, né? Os cartórios. Que é maravilhoso. Ele é cansativo, ele é minucioso, mas ele é maravilhoso. Até porque gera celeridade, né? A rapidez que o cliente precisa. Agora não pode ter litígio, mas a gente vai chegar no momento próprio, a gente vai chamar, quem sabe, né? Alguns responsáveis por serventias extrajudiciais. E a partir de então a gente vai tratar com vocês sobre esses temas aqui da vivência, de como é, por exemplo, prático entrar com arrolamento extrajudicial, como é prático entrar com divórcio extrajudicial. Então, perceba, essa é a ideia desse podcast, é a gente se desnudar perante as câmeras. Mas sempre assim, lembrando que mesmo as demandas extrajudiciais, elas têm que ser acompanhadas por advogado. Sim, sim. E a gente sendo bem sincero, né? Muitas demandas que ainda que não são acompanhadas por advogados, porque não há uma exigência, mas a tua vida fica muito mais fácil, né? Você colocar nas mãos. Imagina você construir o muro do seu quintal que ruiu, você mesmo. Você pode ver um vídeo na internet e você construir. Mas será que vai ter a mesma excelência que um pedreiro habilitado para essa atividade? Então, essa analogia talvez nos prova a importância de um profissional habilitado, especializado, que tem tempo e que tem experiência e que trata disso com dedicação, como parece-nos que é o que nós fazemos todos os dias quando saímos de casa, né, Cláudia? Para matar um leão, literalmente, né? Mas que com a graça de Deus sobre as nossas vidas a gente consegue driblar os desafios, a gente consegue vencer tantas barreiras, porque é igual aquela série, né? Todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia um advogado, porque parece que a gente, por facilitar a vida do nosso cliente... Não, sai brigando, né? Parece que a gente vive brigando. Por facilitar a vida do nosso cliente, a gente parece interromper as felicidades alheias por aí afora, mas, na verdade, é tudo em prol da defesa daquele que nos constituiu. Sem Não dúvida. é? Se for preciso brigar, a gente vai brigar. Se for preciso falar mais baixo estrategicamente, a gente vai falar mais baixo estrategicamente, porque... E talvez nem falar. E talvez até emudecer em alguns momentos, porque estrategicamente é importante, é interessante para o cliente. Porque na advocacia, o que é interessantíssimo é que a advocacia tem lado, né? E é o lado do cliente. Então, o cliente, quando constitui um advogado, talvez ele espere isso. Ele espere do advogado um lado, que o advogado o defenda. E defender, muitas vezes, é até aconselhar que ele não tem aquele direito. Isto. Mas isso é ter um lado. Ter um lado, às vezes, é defender que não se ingresse com aventura jurídica. E um dos perfis lá do escritório, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, porque eu digo até assim, o cliente passa a ser a pessoa mais próxima, nossa, e às vezes até confidente, né? Ele passa a ser nosso confidente. Então, é importante ressaltar que, antes de tudo, a gente precisa analisar de outro ângulo, né? Às vezes o cliente chega no escritório aí com aquela angústia, com aquele problema, e às vezes a gente consegue mostrar a ele que o problema é um problema que pode ser resolvido sem necessariamente uma demanda. Então, pacificar, né, conciliar, também é uma das nossas propostas. Exatamente. E não pense que isso é ser subserviente, do contrário. Isso é deixar o cliente com menos despesa, deixar o cliente com o bem da vida que ele busca num processo judicial, por exemplo, de forma célere. Então, às vezes, o cliente está numa vingança pessoal e ele quer se desgastar emocionalmente, e nós, como advogados, também temos essa, vamos dizer assim... Esse cuidado, né? Esse cuidado, mas, sobretudo, essa importante missão de deixar claro para o cliente
o que é melhor para ele. Às vezes o cliente quer um caminho mais longo, mas nós já temos a experiência porque já trilhamos esse caminho algumas vezes e podemos indicar para ele um atalho sem desviar da legalidade, da moralidade, né, da ética profissional, mas nós podemos apontar para ele um atalho para que ele chegue no destino que ele quer de forma mais rápida, mais barata E com e menos menos desgaste. desgastes Isso. emocionais, né? O desgaste emocional, muitas vezes, o próprio desgaste do fato gerador, o próprio desgaste do fato gerador faz com que o próprio cliente queira prosseguir com a demanda. E o nosso trabalho é tentar também, eu diria assim, hoje, com todas essas ferramentas que a inovação nos traz, com a experiência que nós temos do dia a dia, nós temos hoje uma advocacia humanizada. Exato, exato. Humanizada. E além da advocacia humanizada, uma advocacia artesanal, porque essa advocacia que nós fazemos no escritório, ela não tem uma solução pronta para todos os clientes. Não existe Não. no escritório um modelo. Quando o estagiário chega, acho que o Cláudio já conhece a minha fala para o estagiário. Quando chega um estagiário, um colaborador novo lá no escritório, eu digo o seguinte: não utilize os modelos. Mesmo os meus modelos, as minhas peças, elas são muito ruins, eu digo assim para eles, como forma de motivá-los a produzir a sua própria Tem peça. ela como pesquisa. Exato, tem ela como uma referência, como pesquisa, mas nunca como um modelo pronto e acabado, ainda que a demanda seja semelhante, Isso. ainda que pareça ser igual à do outro cliente, nós precisamos nos debruçar sobre a demanda do cliente com a sua individualidade, fazer essa advocacia artesanal, que eu prego quando estou dando aula na faculdade, que eu prego quando eu estou atualizando ou orientando um estagiário, não é? Essa é a ideia do Vasconcelos e Nascimento Advogados. E por isso que eu fico muito feliz com esse momento que o escritório está vivendo, um momento que a gente tem a maturidade de poder chegar aqui na frente das câmeras, poder tratar com o nosso público de maneira muito coerente, não é? Leve. De forma leve, trazendo para o cliente, sem qualquer problema, as informações do mundo jurídico. A ideia aqui é facilitar a sua vida, não é? Mas já chegando assim para uma fase, Cláudia, final desse episódio piloto do nosso podcast Vivendo Direito, né? Acho que vale a pena a gente ir finalizando pensando um pouco sobre como você definiria, eu vou falar também, obviamente, depois, mas como você definiria a carreira de advocacia? Como você definiria o que é ser advogada? Especialmente nesse momento em que profissionais elas são lesadas somente pelo seu gênero, né? Como é difícil estar inserida nesse mercado de trabalho. Imagina, 35 anos sendo mulher, advogada, militante, criminalista, que em algum momento você dedicou-se somente a essa especialização. Hoje lá no escritório a gente faz uma divisão diferente, né? Você já não está tanto no criminal, mas que tem essa história, né? Como é ser, então, advogada, Cláudia? Eu digo o seguinte, você foi muito gentil, né? Quando você aí adiciona todos esses adjetivos para a minha pessoa, mas eu digo que o meu melhor adjetivo, se eu tenho um adjetivo, é ser mãe, né? Eu tenho 2 filhos, e aí eu criei meus filhos dentro do fórum, dentro da vara de trabalho. E a dificuldade, e eu não quero aqui romantizar, nem dar ênfase a essa questão de ser mulher, porque eu me coloco como profissional, independente de ser mulher. Então, eu trato as causas independente de ser mulher. Então, se tiver que ir para a delegacia, se tiver que estar no front, eu vou. Mas tem essas peculiaridades, que é mulher, mãe, uma gravidez. Então, nós, mulheres, passamos essas fases nas nossas vidas, né? TPM. Então, você tem que trabalhar TPM. Você ir para uma delegacia que só tem homens. Para você ir para um presídio que só tem homens. E você está lá, ou você está TPM, ou você está grávida, ou você está... Então, toda essa carga emocional, natural, da própria genética, da própria natureza feminina, ela coloca algumas dificuldades no trilhar do caminho. É natural que se desestabilize emocionalmente, que não esteja afim, que esteja com cólica, que tenha criança para buscar na escola, que tenha criança para dar para mamar. Mas eu digo uma coisa, eu não voltaria a tomar outra decisão que não fosse advogar.
E repito, quando o pingo de chuva cai do céu e diz, eu estou saindo do céu, mas por que me preocupar, né? Se eu estou caindo para fertilizar a terra. Então, eu abracei como uma missão, porque é uma troca de energia, principalmente área de família. Área de família, quando você vê uma família desestruturada, uma família desestabilizada, às vezes por apenas um ponto de discussão. É um ponto de discussão. E precisa que uma terceira pessoa, uma terceira via, intervenha. E aí, quando você consegue que esse resultado abrande, pode não ter o resultado que a gente quer, mas quando a gente vê que abrande e cada um ou toma seu rumo ou volta ao rumo único, é muito gratificante para a gente. Então, ser mulher, advogado, ser mulher é qualquer profissional, né? E ser mulher como eu disse, né? Não é romantizar a mulher. Mas ser mulher, diante dessa toda dificuldade que a natureza nos impõe como mulher, e a gente ultrapassar isso, é gratificante demais. É muito bom. E eu me vejo muito feliz. E digo, entrar, e você específica na advocacia, né, que é onde eu vivo. Entrar na advocacia é fácil. Entrar em qualquer profissão. Difícil é se manter no mercado. Se manter em pé é o mais difícil do que cair e levantar. Mas eu sou muito feliz e, assim, sou muito grata, sem dúvida, a Deus, à minha família e aos meus clientes, né? Porque, ao longo desse tempo, esses clientes fidelizaram. Então, muitos clientes vieram através de você, através de outros parceiros, através de outros clientes. Mas isso é fidelizar, né? O compromisso. E aí, se a gente está até aqui, a gente tem que saber por que chegou, né? É compromisso, responsabilidade e amor ao que faz. Pois muito bem. Quando eu escuto a advocacia, escuto pessoas mais experientes como você falando sobre isso, eu acho que eu me sinto no caminho, sabe? No caminho certo. Porque advogar, para mim, é transformar pequenas realidades. Porque imagine que todos os dias, pessoas reais, com problemas reais, batem na sua porta com uma única expectativa: resolva a minha demanda, resolva o meu problema. Além da sensibilidade que eu tenho de colocar tudo isso às minhas costas, essa responsabilidade do resultado, que advogado, como todo mundo sabe, é uma profissão meio, né? Nós temos que litigar, nós temos que buscar o direito, mas na verdade, o resultado nós nem podemos prometer por uma questão ética, não é? Mas a gente tem um compromisso com o cliente. E eu acho que advogar é também tirar pequenas angústias, é transformar realidades. Então, todas as vezes que eu estou diante de um caso, todas as vezes que eu estou diante de um cliente, eu não consigo enxergar ele como mais um caso. Eu particularizo e isso me faz, talvez, ter essa vitalidade para advogar. Enxergar a advocacia como uma missão. Enxergar a advocacia como um propósito de vida. Sinceramente, eu tenho tantas atividades, faço tanta coisa. Às vezes algumas pessoas perguntam como é que você consegue, eu nem sei. Mas nada me completa como advogar. Então, advogar realmente é algo que me vocaciona, que me direciona, que me levanta. Quando passa um tempo sem fazer audiência, fico questionando crises existenciais, né? E o mundo parou? E o mundo parou e a vida acabou, não é? Mas quando eu estou numa audiência, quando eu estou fazendo sustentação oral no tribunal, eu acho que ali é o meu lugar no mundo, ali é onde eu me encontro. E eu glorifico sempre a Deus pela possibilidade que eu tenho de ter pessoas que confiem em mim, confiem em nós, no escritório, as suas demandas, as suas causas, e nos oportuniza a transformar pequenas realidades, a mudar grandes realidades, porque vocês não imaginam como é importante para o cliente que está litigando. Cláudio, eu tive a honra, mas ao mesmo tempo a grande preocupação de quando ela ficou doente, a gente precisou do escritório entrar com uma ação judicial para fazer valer um direito que ela tinha, né, por ter um contrato com o plano de saúde, mas como é importante, por exemplo, quando uma liminar, nós vivemos na pele recentemente isso com você, né? Quando uma liminar ela é concedida,
na justiça para fazer valer um direito, né? Quando a gente faz o convencimento do juiz de que aquele direito ele é legítimo e ele precisa ser reconhecido. E aí, recentemente, tivemos a sua cirurgia mediante uma liminar, né? Uma liminar na justiça, uma tutela provisória que concedeu, legitimou um direito posto numa relação contratual. Então, percebam que a gente está tratando com vidas. E enquanto vida eu tiver, enquanto eu estiver advogando, eu também vou transmitir isso para os atores que compõem o judiciário. A luta diária de mostrar para o juiz que é uma vida, não é um número de um processo. A luta diária de mostrar para o promotor de justiça que é uma vida, não é um número de processo. Dizer ao serventuário da justiça, ao servidor lá da justiça, que nós estamos tratando com vida. Então, quando ele faz uma movimentação processual, ele, na verdade, está agilizando a vida de uma pessoa, diminuindo a angústia de uma pessoa. Não é um número, não é um papel, não é uma folha qualquer. É a vida de alguém. Não é mais um. Não é mais um. É aquele. É aquele. É Dona Maria, é Seu José. É a emoção que eu tive, em outro momento eu posso até contar aqui, de que numa litigância que precisamos fazer, por causa da mora jurisdicional, nós perdemos um cliente. E ele acabou morrendo. Eu tive que fazer uma petição emocionada, pedindo ao juiz a desistência do processo e dizendo para ele que a perda do objeto se deu pela mora jurisdicional. Eu poderia ter feito uma simples petição de um parágrafo dizendo isso, mas eu me dediquei, eu me empenhei a fazer uma longa petição. E também nem sei se o juiz leu, mas eu tenho uma grande compreensão de que eu me esforcei para dizer, olha, eu vou denunciar essa mora, eu vou denunciar essa demora na prestação jurisdicional, porque nós estamos tratando com vidas, com pessoas que merecem respeito, que merecem, no mínimo, ter a sua tutela pretendida, que seja minimamente apreciada, nem que ela seja negada, mas que ela seja apreciada. Então, é para isso que está aqui o Vivendo Direito, que é esse novo podcast que você vai poder agora ter acesso. Aqui a gente vai trazer um pouco dos nossos cases de sucesso, para dizer que é possível, porque muita gente tem direito, mas nem sabe que tem direito. Isso. Né? Então, nessa interação, a gente vai poder também trazer os cases de sucesso do escritório para que a gente possa compartilhar com você. Mas fica aí ligado e vamos ter aqui convidados para tratar sobre direito do trabalho, os nossos parceiros do escritório, né? Direito previdenciário. Então, fica aqui o meu convite para que você possa compartilhar conosco esse momento que para a gente está sendo incrível, essa virada de página do escritório Vasconcelos Nascimento, com essa possibilidade de interação. E se você gostou desse conteúdo, você pode sugerir, coloca aqui nos comentários abaixo, onde você estiver assistindo, em qualquer plataforma que você estiver falando conosco, coloca aqui a sua ideia, coloca a sua dúvida, fala pra gente o que a gente precisa falar nos próximos episódios. Sem dúvida. Os temas não estão fechados, né, Cláudia? Não estão fechados. Isso é Vivendo Direito. Exatamente. Então, vem viver com a gente direito. Um abraço a todos. Abração, gente.